Amigas e amigos, boa tarde. Eu tinha prometido a vocês continuar essa série de vídeos para a gente conversar sobre corrupção. Gravei aquele filminho ontem, vou gravar esse hoje. Ontem eu comecei apresentando a questão da corrupção como sendo algo muito mais grave do que gatunagem e do que roubar 1,5%, 2% de orçamento de alguma coisa. Claro que não é uma conduta recomendável nem aprovável, mas a corrupção é muito pior do que a gatunagem, e eu vou dar mais um exemplo para vocês, e falando de alguém que tem experiência pessoal em combate à corrupção. Ao contrário do que muitas pessoas que falam que são contra a corrupção e que isso e mais aquilo, e que nunca tiveram experiência, não sabem o que é lidar com esse assunto, por exemplo, num estado como São Paulo. Aconteceu, eu não sei, sinceramente minha memória está falhando, não sei se foi 2006 ou 2007, mais provável que tenha sido 2006. Eu fazia parte do Conselho Municipal de Saúde, que todo município que tem gestão autônoma de saúde tem que ter um conselho com representação popular, representação de administração e representação de trabalhadores na saúde. Os conselhos de saúde, que podem ser municipal, estadual e tem um conselho nacional, eles têm entre as atribuições a fiscalização da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos financeiros e orçamentários. Cada conselheiro de saúde ele tem, na realidade, o poder de um auditor. Se ele quiser trabalhar, ele tem trabalho à vontade para executar. Muito bem. Naquela época, então, eu fui surpreendido por uma publicação no Diário Oficial do Município de São Bernardo do Campo, de um balancete do Fundo Municipal de Saúde, que é justamente o alvo da atuação do Conselho, dando conta de um saque de R$1.200.000 desse fundo, a título do pagamento de uma obra que não constava do orçamento da saúde. Muito bem. E esse lançamento, esse débito de R$1.200.000, ele também não constava do balancete que foi apresentado a nós, membros do Conselho Municipal de Saúde. Eu chequei o balancete, até na época me lembro que levei para algum contador me explicar aquilo ali, porque eu poderia estar enganado, né, em relação a algum aspecto interpretativo do balancete, e realmente ficou inequívoco, havia uma fraude, né? O balancete apresentado ao Conselho era um, e o balancete apresentado ao Diário Oficial do Município era outro, e havia um saque de R$1.200.000 a fundo perdido, porque não havia sido votado e notificado ao Conselho Municipal de Saúde sobre a que finalidade se dirigiria aquilo. Estava configurada uma evidente fraude. Fui, na época, então, com a então presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, uma grande amiga minha. Não vou falar o nome dela aqui porque não pedi autorização para ela antes de gravar o vídeo, mas eu tenho certeza que ela concederia. E fomos ao Ministério Público. Fomos ao Ministério Público apresentar a denúncia, né? Então sentamos lá na mesa do promotor e eu apresentei os documentos ao promotor. Falei: olha, promotor, nós estamos aqui com um problema, que existe uma fraude. Eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde, minha função é fiscalizar a execução do orçamento do plano de saúde, e estamos diante aqui de uma fraude no balancete, porque temos um balancete e uma movimentação financeira no Diário Oficial do Município e outro balancete apresentado ao Conselho, sendo que aqui tem uma movimentação financeira importante, R$1.200.000, que não foi submetida à apreciação do Conselho, não teve a aprovação. Então eu e a minha amiga fomos surpreendidos pela seguinte expressão do promotor. Falei assim: doutor Nelson, o senhor sabia que fazer denúncia falsa comunicação de crime, pode dar prisão? Eu falei: eu sabia sim, doutor, mas eu não estou fazendo nenhuma denúncia falsa. Eu trouxe aqui documentos que estão comprovando todas as minhas alegações. Sou membro do Conselho Municipal de Saúde, sei das minhas atribuições, dos meus direitos e deveres, e um dos meus deveres é trazer aqui essa denúncia de uma fraude evidente. Mas o senhor pode se dar mal nisso aí, o senhor sabe? Eu falei assim: eu sei, doutor, mas eu vou cumprir as minhas obrigações de cidadão, assumindo eventualmente até esses riscos. Tá bom, deixa aí que a gente vai ver.
Deixei toda a documentação, toda a motivação, tinha lá um arrazoado que eu tinha escrito, deixei os documentos. Mais ou menos 30 dias depois, fui acompanhar a movimentação da denúncia, ela tinha sido arquivada. Evidentemente, eu pedi a cópia do boletim de arquivamento, do relatório, e submeti à apreciação do Conselho do Ministério Público, que seria como se fosse uma segunda instância do Ministério Público para reavaliar decisões eventualmente monocráticas. E vários meses depois, talvez até um ano ou pouco a mais, o Conselho confirmou o arquivamento daquela denúncia de forma totalmente arbitrária, sem nenhuma justificativa e talvez até sem mesmo ter intimado a parte envolvida na questão, que era o prefeito de São Bernardo do Campo. Então eu estou dando mais um exemplo para vocês do quanto a questão de Ministério Público e de Poder Judiciário, como eu dei no vídeo anterior, vocês podem, quem não viu o vídeo anterior, pode entrar na seção de vídeos aqui do Facebook ou no meu canal no YouTube, que vocês vão ver o vídeo que eu gravei ontem sobre esse assunto. Vocês estão vendo que a questão da corrupção é muito grave, que depende de várias instâncias, que não são apenas agentes privados ou agentes políticos que participam disso, e o combate à corrupção é muito complicado, ele é desigual, ele envolve jogo de poderes, às vezes inesperados, como vocês viram aqui nesse pequeno relato que eu dei para vocês. Por isso que eu falo, corrupção não é gatunagem. Corrupção é muito pior do que isso. A corrupção de verdade, ela torna legal, ela legaliza aquilo que é flagrantemente ilegal. Ela muda a interpretação da lei, dos fatos, dos conceitos, dos balancetes e etc. e tal. E nós estamos profundamente mergulhados em toda essa problemática. Até o próximo vídeo. Obrigado pela audiência. Espero ter sido útil a vocês com mais esse relato. Um grande abraço a todas e todas, bom fim de semana.